Você sabe qual é o nome dessa escadaria? Ai, não. Sei não. Nossa, mãe, pera lá. Não, eu sei que Maria Ortiz é lá em Goiabeiras. Não faço a mínima ideia. Não sei. Nunca reparei. Eles não sabem quem foi Maria Ortiz. E vocês sabem? Ok. Mas e quem foi Thomas Cavendish? E Francisco Gil de Araújo? E Dona Luísa Grinalda, vocês conhecem? Não? Sim? Talvez? Pois é deles que vamos falar no Raízes de hoje. Minha tia-avó Ivone, a que me contou que nossa família tem gente de tudo quanto é parte do mundo, também me contou que os portugueses descobriram o Brasil em 1500, mas não vieram logo pra cá, porque não tinham nem dinheiro, nem gente suficiente para povoar a colônia. Uns 35 anos depois, foi que eles inventaram um sistema de capitanias hereditárias. E aí, vieram correndo para evitar que os piratas, principalmente os franceses, continuassem aqui roubando o nosso pau-brasil e acabassem tomando a nossa terra. Os franceses estão disputando o litoral brasileiro com os portugueses desde o início. O pau-brasil, que aqui havia em grande quantidade, trouxe também outros povos interessados, franceses. O maior risco que os portugueses corriam aqui não era só deles serem expulsos pelos índios, era também do Espírito Santo ter sido tomado pelos franceses. E os piratas tentavam nos roubar não só por causa do pau-brasil. O Espírito Santo era uma das capitanias mais produtivas daquela época. Aliás, foi no Espírito Santo que se produziu o primeiro açúcar exportado de qualidade pelo Brasil. E, atenção, Vitória. Vitória era a maior vila ao sul de Salvador. Era maior do que o Rio de Janeiro, era maior do que Santos, era maior do que São Vicente, era maior do que São Paulo. Isso no final do século XVI. É verdade que nessa época o Espírito Santo foi governado por uma mulher, a tal de Dona Luísa Grinalda? E é a primeira e única mulher que assume o governo de uma capitania. Duas outras assumiram. A de Pernambuco e a de São Vicente. Mas em que condições? As outras duas ficaram assim, guardando a cadeira do marido, tomando conta. E eles voltam e reassumem. Ela não, o cara morre. Essa mulher foi fantástica. E ela casa com o Vasquinho. Casa com idade avançada com ele. 20 anos ela tinha quando casa com ele. Numa época em que ter 20 anos era considerada passadiça. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Vocês já imaginaram, no século XVI, uma mulher governando uma capitania e enfrentando uma barra dessa, viúva, sem filhos, sozinha? Tô imaginando. Ela governa por 4 anos, ela enfrenta no governo dela o ataque terrível do Cavendish. Esse Thomas Cavendish tinha pilhado o galeão mais rico da Espanha, que era o Santana. Ele vem de uma vitória grande na noite de Natal, que ele assaltou Santos e depenou Santos. Tenta entrar aqui com 3 naus. Arremete contra a Vitória com os seus comandados na tentativa de saque. Corre lenda que a Luísa manda passar as correntes dos navios ali naquela entradinha do Penedo. Inclusive com apoio dos índios aliados dos portugueses. E leva uma derrota terrível. E é histórico agora que ele morre no mar. Porque dizem uns, ele foi flechado, dizem outros, ele morreu de vergonha, porque era uma mulher. Um homem endeusado, favorito de uma rainha, vai chegar na Inglaterra com que cara? Para dizer que foi vencido pela Capitoa do Espírito Santo. E não foi só isso que a Capitoa fez de bom, não. Foi ela que doou para os franciscanos o Morro da Penha, onde já estava a capelinha construída pelo famoso frei Pedro Palácios e que depois virou o Convento da Penha. Mas ela não foi a única mulher que quebrou tudo por aqui. Teve uma outra que também ficou muito famosa. Ela era filha de espanhóis e morava com os pais dela na atual escadaria Maria Ortiz, que na época era apenas uma ladeira. Havia uma muralha no entorno do que hoje é a Cidade Alta. Era uma paliçada.
protegendo Vitória. E eles tentaram vazar aquilo ali, subindo aquela ladeira para alcançar o coração da vila, a Cidade Alta. E se atribui, então, a ela aquela atitude heróica. Ela devia ter sido a mais animada. Aí uns falam que ela jogou uma latrina, ou seja, um barril cheio de cocô, né? Outros falam que ela ferveu uma panela de água e... Esse teria sido o gesto de resistência de uma mulher e marcando a sua presença na história, entrando de maneira definitiva na história do Espírito Santo. E viva Maria Ortiz, com essa lenda. Sempre precisamos de mitos e heroínas, né? Viva Maria Ortiz e viva Francisco Gil de Araújo, um baiano que ajudou a bombar a nossa capitania. Mas eu conto essa história no próximo bloco. No início da colonização, piratas franceses, ingleses e holandeses tentaram nos roubar, porque o Espírito Santo era uma das capitanias mais produtivas daquela época. No início do século XVII, o Espírito Santo ainda estava bem até que a capitania vai ser vendida pelo último dos Coutinhos por 40 mil cruzados. Um dinheiro, para a época, muito bem pago. Bem pago? Em cruzados? Portugal tinha duas moedas, cruzado e o real, igual nós. Só que deles, em vez de falar plural reais, era réis. Ok, e o último Coutinho, vendeu para quem? Para um português, fazendeiro, baiano. O Francisco Gil de Araújo era um homem muito poderoso e rico lá na Bahia. Esse homem foi genial. Veio para o Espírito Santo, cheio do dinheiro. Foi ele que construiu a Casa da Câmara de Vitória, construiu o Pelourinho de Vitória. E ele criou essa terceira vila, que foi Guaraparim, que na verdade naquela época se chamava Guaraparim. O Francisco Gil de Araújo ajudou a desenvolver nossa capitania, mas a verdade é que os portugueses queriam mesmo era achar riquezas minerais por aqui. A busca pelas esmeraldas, via Rio Doce, a busca do ouro, que não se achava. Não acharam, mas a capitania continuava bombando. A coisa ficou feia pro nosso lado foi quando eles acharam o ouro. É quando vai haver o grande aumento populacional na região do Ouro, que daria origem a Minas Gerais. Uai, Minas Gerais não existia? Grande parte da região, que hoje é o estado de Minas Gerais, pertenceu ao Espírito Santo. A gente pode até dizer que, em certo sentido, Minas Gerais é o interior do Espírito Santo, é o quintal do Espírito Santo. Com certeza, o território do Espírito Santo, ele cobria mais de 2/3 da atual Minas Gerais e até um pedaço de Goiás. E a gente hoje tem que ouvir que é praia de mineiro. É mole? Quando se descobre ouro em Minas Gerais, a corrida para o ouro se faz de diferentes partes do Brasil. E é aí que vem a questão terrível para o Espírito Santo. Sabe-se que o Espírito Santo virou uma barreira natural para impedir o escoamento clandestino de ouro. Porque de Vitória a Ouro Preto, onde tinham sido descobertas as minas de ouro, é o percurso mais curto para o acesso ao mar. Era proibido a abertura de aldeias, de vilas, que fosse fora do litoral do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ficou mais do que nunca isolado. Ficou bloqueado, ficou sufocado durante quase 100 anos. Eu costumo dizer que foram 100 anos de solidão. Ou seja, enquanto no resto do Brasil era assim, no Espírito Santo era assim. Essa barreira, que era por si mesma uma barreira natural, se tornou uma barreira administrativa, imposta militarmente por Portugal. É a famosa barreira que impediu o progresso da capitania durante o século XVIII. Mas por incrível que pareça, a barreira de alguma forma foi boa. Quer dizer, se torna a barreira, mas inúmeros povos indígenas e quilombolas que estão resistindo nessas matas que são essa barreira. Então é uma história de resistência. O Espírito Santo é uma história de resistência. Ele resiste enquanto unidade e ainda hoje existe. Quantas capitanias que não existe mais? Ilhéus não existe mais como capitania, Porto Seguro não existe mais como capitania, Campos não existe mais. Várias capitanias acabaram. E o Espírito Santo resistiu e está aqui. Estamos aqui e vamos continuar. No próximo sábado, a gente se encontra para aprender mais sobre a história do Espírito Santo e do povo capixaba. Até lá!